Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Copasa AMG sobre os resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta teleconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.copasa.com.br. A apresentação também está disponível para download na plataforma. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles que estão ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copasa e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Adriano Rudek de Moura, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa teleconferência, obrigado pela presença. Estou aqui acompanhado dos principais membros da diretoria executiva da Copasa. Desde já agradeço a presença do Cleison Giacomini, diretor de clientes, comunicação e sustentabilidade, do Guilherme Frasson, diretor de operações, Pablo Ferraço, diretor de engenharia e meio ambiente, e Michele Rezende, diretora de gestão estratégica e regulação. É um prazer estarmos aqui hoje com vocês apresentando os resultados do segundo TRI de 25, um trimestre mais desafiador, né, considerando principalmente o impacto da redução do volume em função das baixas temperaturas nas principais regiões do estado de Minas Gerais, mas também é importante destacar alguns avanços em várias frentes estratégicas que falaremos mais adiante. Começando com os principais destaques do segundo TRI, nesse próximo slide, continuamos executando o nosso ousado plano de investimentos, né, no acumulado do ano já perto de 1 bilhão e 200. Isso representa 30% a mais comparado com o mesmo período de 24 e mais 75% com o mesmo período de 23. Estamos fazendo investimentos importantes em todo o estado de Minas. Devemos alcançar este ano algo em torno de 2 bilhões e meio. E lembrando que esse é um dos principais pilares, né, do nosso plano de crescimento sustentável, uma vez que cada investimento feito, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados e também atender melhor, né, a nossa população, melhora a eficiência em vários aspectos e aumenta também a base de remuneração dos ativos. Em relação aos dividendos, né, além dos 153 milhões pagos em 30/6 do quarto TRI de 24, já pagamos mais de 181 milhões em abril, referente à antecipação do primeiro TRI. E já estamos definindo o pagamento de mais 164 milhões agora para o próximo dia 11, referente ao segundo TRI de 25. Outro destaque do segundo TRI é a conclusão da contratação do hedge cambial através de swap para IPCA+, de aproximadamente 90 milhões de euros, quase metade da nossa exposição cambial, e o custo dessa transação ficou muito mais abaixo do que o nosso custo de captação. A gente continua avaliando estender essa proteção para o saldo remanescente, ainda sobram mais ou menos 100 milhões de euros, e a gente deve analisar essas alternativas aí nos próximos meses. Destaco também uma robusta geração de caixa operacional, na casa dos 554 milhões no trimestre. Isso está bem em linha com o que foi o trimestre de 2024, né, o segundo trimestre de 24. Outro destaque é o nível de perdas que vem seguindo sua trajetória de queda. Já alcançamos 37,6 em junho. Isso dá mais ou menos 110 bips se a gente comparar com junho do ano passado, uma redução bastante significativa. Inadimplência de clientes, atingimos o melhor índice na base histórica, 2,83,
Esse é um trabalho que está sendo muito bem executado na área comercial e os resultados falam por si. Parabéns a toda a equipe. Outro destaque desse segundo TRI foi a manutenção do rating AAA pela Moody's. Eles acabaram de renovar e a gente manteve o AAA. Também estamos com AAA pela Fitch, que também foi feito esse ano. Esses ratings refletem os sólidos fundamentos de demanda da rentabilidade, alavancagem, geração de caixa, impactos do ambiente regulatório da Copasa, os quais foram destacados pelas próprias agências de rating. E, por último, não menos importante, um pequeno aumento da alavancagem de 1,8 vezes em 30/6 de 24 para 2 vezes agora no final do segundo TRI, com bom espaço para bons investimentos e dividendos. Seguindo, antes de falarmos em mais detalhes dos resultados do TRI, gostaria de compartilhar com vocês os avanços das principais iniciativas de geração de valor que estamos conduzindo aí com a participação ativa de todos os copasianos. O nosso principal objetivo aqui é preparar a Copasa para um novo patamar de investimentos e eficiência, né? Considerando todas as demandas, desafios do novo marco de saneamento, independente de sermos ainda uma empresa de capital misto. Essas iniciativas já foram apresentadas na teleconferência do primeiro trimestre, estão divididas basicamente em 3 pilares estratégicos. O primeiro deles, reestruturação organizacional orientada por processos. O foco aqui é melhorar o processo decisório e a produtividade de cada atividade, principalmente nas áreas de operações. Redesenhamos vários processos operacionais. Estamos transferindo para um centro de serviço compartilhado, que está quase em fase final de conclusão, várias atividades que serão executadas de forma consolidada e padronizada. Esse CSC consolidará mais de 140 processos envolvendo cerca de 600 pessoas. E já identificamos muitas alavancas, né, de eficiência que serão capturadas na primeira onda de implementação que a gente está prevendo aí para o final de 2025, né, com expansão gradual aí para os próximos anos. Gestão de CAPEX. Eu acho que em termos de processo, esse pilar é o que mais avançamos até o momento, é o foco aqui é capacitar a Copasa para uma nova demanda de altos investimentos, com disciplina na alocação de capital e eficiência contratual. Em outras palavras, né, desenvolvemos um novo modelo de gestão de investimentos, com foco em aumentar a capacidade de execução e tornar o planejamento de CAPEX mais assertivo e alinhado às prioridades estratégicas da companhia, né, nesse momento importantíssimo aí de crescimento dos investimentos. A eficiência operacional, um pilar super relevante, né? Iniciamos o projeto Orçamento Base Zero, como frente de redução adicional de custos. A ideia, como já tinha comentado no último call, é fazermos o orçamento a partir de 26, já com uma visão plurianual, já considerando iniciativas de comparações de benchmarks com as melhores práticas de mercado, né, objetivando aí a melhoria de eficiência com base nessa metodologia, né, que provoca uma discussão ampla sobre as oportunidades de redução de custos. Uma outra frente dentro do pilar de eficiência operacional é a utilização de modelagem avançada de dados, analytics, para identificar fraudes complexas e direcionar as ações em campo com mais precisão. Essa é uma frente também que está indo muito bem. Essa abordagem certamente elevará, né, a nossa assertividade das vistorias e gerará impactos financeiros positivos, imaginamos. Também estamos redesenhando nossa estratégia de contratação de serviços, né, priorizando categorias críticas e aplicando técnicas de strategic sourcing. Isso também inclui uma revisão de especificação com expectativa de ganhos relevantes em escalas e eficiência. Enfim, várias iniciativas que farão parte do nosso plano de negócio a partir de 2026. Seguindo em frente. Nesse próximo slide, demonstramos a evolução do EBITDA partindo do segundo TRI de 24 até o segundo TRI de 25, com as principais variações, tanto na receita como nos custos. Como destaquei inicialmente, tivemos uma redução no volume de consumo, né, atípica nesse trimestre,
principalmente afetada pelas baixas temperaturas em maio e junho. Essa queda afetou também o mix tarifário, lembrando que a tarifa de água ela é crescente, né? Ou seja, quanto mais você consome, mais cara fica a tarifa. Quando você reduz, isso piora o mix. Tivemos também o impacto contábil, que ajusta mensalmente o consumo a faturar, uma vez que o faturamento gerado pelas leituras diárias em campo não considera os dias completos daquele respectivo mês contábil. Então, neste caso, a parcela do consumo a faturar do mês é provisionada para manter a competência contábil. E no mês anterior a gente estorna. Aliás, a gente incluiu no release desse trimestre, né, para melhor entendimento dessa sistemática de reconhecimento e estorno, essa conciliação. Então, se vocês tiverem dúvidas, nós já vamos ter um pouco mais de detalhes no release. E vamos manter essa prática de mostrar essa evolução aí trimestre a trimestre. Bom, como resultado, né, dessa combinação, mix, enfim, preço, o crescimento da receita líquida foi de apenas 2,1%, trimestre contra trimestre, apesar, né, do aumento médio das tarifas a partir de janeiro de 6,4%. Em termos de custo, o segundo TRI, excluindo a depreciação, pessoal, que é o nosso maior custo, está bem em linha com o segundo TRI de 24. Tivemos uma redução de quase 200 empregados nos últimos 12 meses. Isso praticamente neutralizou os aumentos salariais dos acordos coletivos, né? E seguimos aí também com uma política rígida de horas extras. Então, acho que essa é uma conta que está totalmente sob controle. Serviços de terceiros, houve um aumento para repor algumas atividades com a saída dessas 200 posições que eu acabei de comentar. Porém, os custos bem menores, né, além de serem variáveis. Em serviços de terceiros ainda, nós tivemos demandas operacionais pontuais de serviço de conservação e manutenção de bens e sistemas, algo em torno de 10 milhões a mais do que o trimestre do ano passado. Tivemos despesas também não recorrentes de consultorias, que ainda estão nos ajudando em vários projetos, né, que fazem parte aí da nossa agenda de criação de valor, algo em torno de 9 milhões. Nos custos não administráveis, em linha com o ano anterior, né, sem muitas variações. Lembrando que aqui nós temos a nossa maior conta de não administráveis, que é a energia elétrica, aproximadamente 150 milhões no trimestre. Apesar dos reajustes recentes, né, de energia que estamos acompanhando, e já vemos os resultados positivos aqui também num plano de redução de consumo e migração para o mercado livre, além do uso de energia fotovoltaica. Isso tem reduzido, né, o custo de energia. Atualmente, quase 80% do nosso consumo já está no mercado livre ou na fotovoltaica. Então, apenas a diferença aí ainda está no cativo e a gente está estudando alternativas de melhorar ainda mais essa conta e a redução. Na linha de outros, tivemos basicamente uma elevação nos repasses tarifários aos municípios, aproximadamente 10 milhões, aqui em decorrência da inclusão de novos municípios, com direito de repasse pelo regulador, além do crescimento também de receita. E lembrando que a maior parte desse valor é remunerado na tarifa. Tivemos também um aumento nas provisões para processos judiciais, mais ou menos 14 milhões, que são não recorrentes, dos quais 11 milhões são processos trabalhistas de aposentados que questionaram a política de desligamento da época. Isso vigorou em 2008, aproximadamente, que utilizava a idade como critério de desligamento. Então, com essa provisão, a gente praticamente completa aí todas as reclamações referentes a esse tema. E tivemos, por fim, um aumento também na PCLD de quase 16%, aproximadamente 10 milhões, mais ou menos, basicamente pelo aumento da receita e da revisão anual da matriz de provisão de riscos, que é revisada sempre em maio. Essa matriz ela considera um histórico da carteira, né, dos últimos 3 anos, neste caso 22, 23 e 24, mas é importante destacar aqui que o índice de inadimplência, que eu comentei agora há pouco, demonstra-se uma percepção mais de curto prazo. Então, esse é um índice que está caindo de forma consistente, ou seja, a tendência é que isso reflita nessa PCLD no futuro. Próximo quadro, temos também a evolução do lucro líquido.
a partir do segundo T de 24 até 2T de 25, uma queda de 11%. Além do impacto negativo do EBITDA que já falamos, né? Tivemos um aumento das depreciações em função dos aumentos dos investimentos. O resultado financeiro segue basicamente em linha com o trimestre anterior. Aqui houve uma compensação entre receitas e despesas, por exemplo, aumento de encargos financeiros sobre dívidas, principalmente debêntures, que cresceu mais de 40 milhões de reais, né, pelo aumento da dívida e também pelos juros crescentes, foi compensado com a melhoria na linha de variação cambial, que reduziu quase 58 milhões de reais. A taxa efetiva dos tributos também melhorou, de 21,6 para 15,1, basicamente pelo maior aproveitamento aí do benefício fiscal do JCP. Seguindo em frente, próximo slide, fluxo de caixa. Aqui, na movimentação do caixa inicial e final, gostaria de destacar a sólida geração de caixa do trimestre, né, em linha com robusto nível de CAPEX no mesmo período. E esses 391 milhões, eles são atividades financeiras que refletem o efeito líquido, né, das captações de dívidas. A gente reduz aqui as amortizações e consideramos também nesse grupo os dividendos e JCPs pagos aí no período. Próximo slide. Em relação ao programa de investimentos, né, como já falamos, um pilar estratégico super relevante. Estamos mantendo nossa previsão para os próximos anos, contemplando aí o terceiro ciclo tarifário, conforme demonstrado aqui, uma média de mais ou menos 3 bilhões e meio a partir do ano que vem. Esse ano devemos chegar nesses 2 bilhões e meio, que é o que foi aprovado pelo nosso conselho. Um aumento significativo, né, comparado com os valores que serão considerados, que foram considerados, né, no segundo ciclo do segundo ciclo tarifário, cuja data de corte foi agora em março. Boa parte desse crescimento já prevê investimentos para atender à universalização dentro do prazo legal, mas também foca em outros objetivos aí, como melhoria de qualidade dos serviços prestados ao consumidor, tem a segurança hídrica, redução de perdas. Aqui nós temos muito espaço para melhorias, principalmente na região metropolitana de BH. E também em investimentos de retrofit, né, em estações de tratamento de esgoto. Aqui boa parte dessa melhoria também afeta o nosso OPEX, né, tem uma redução do nosso OPEX. E, em resumo, né, estamos atendendo aí plenamente o cronograma físico e financeiro planejado, como já destacamos, 1 bilhão e 200 no acumulado, né, bastante relevante, aí, 32% a mais do que foi o semestre do ano passado. E sobre as metas de universalização, só para lembrar, em termos de cobertura de água, a companhia já está acima dos 99%, e o maior desafio certamente será aí a universalização de esgotamento sanitário, que hoje tem uma cobertura média aí próximo de 78%. No próximo quadro, temos algumas informações sobre dívida, destacando uma alavancagem aí de 2 vezes, como já falamos no início, ainda com bom espaço para uma boa alocação de capital, incluindo bons dividendos. Isso significa que, com esse cronograma de investimentos, essa alavancagem deve crescer ao longo dos próximos anos, tanto para atender o plano de investimentos, como também para manter uma política de dividendos competitiva. Como já destacamos no último call, esse equilíbrio será calibrado, né, ano a ano, na medida que os investimentos feitos entrarem na base regulatória, que deverá ser anual a partir desse terceiro ciclo, e também o plano de redução de custos mais agressivo, né, começar a surtir efeitos, né, mantendo, obviamente, uma estrutura de capital mais adequada. Sem dar nenhum guidance, a gente entende que isso seria próximo aí de 3 vezes, né? Mas apenas uma referência aí para vocês. E, em termos de amortização de dívidas, temos aí um nível bem compatível com a nossa geração de caixa estimada. Nosso prazo médio ponderado hoje está um pouco a mais de 8 anos. Temos buscado também captações de mais longo prazo e estamos trabalhando nesse momento fortemente para enquadrar os nossos projetos em linhas incentivadas. A gente espera que, a partir do ano que vem, a gente consiga começar a captar aí com linhas
mais incentivadas. Em termos de disposição, mais da metade da nossa dívida está atrelada a IPCA e DI, mais de quase 70%. Ainda tínhamos, em junho, uma exposição em euros que representava 18% do total da dívida. Aqui, conforme já falamos, né, fizemos um hedge pelo quase metade dessa exposição, um montante que representa 90 milhões de reais, e a gente está avaliando estender isso, essa proteção aí para o remanescente aí dos aproximadamente 90 a 100 milhões. Já caminhando para o penúltimo slide, eu quero destacar aqui as principais evoluções dos índices operacionais, que todos seguem tendências aí de melhora, frente às diversas iniciativas aí que a companhia vem adotando. Alguns já foram mencionados anteriormente, como a melhoria do nível de perdas, né, de distribuição de água, apresentando aí uma melhoria contínua, né, 37,6. Algumas iniciativas em andamento que projetam melhoria contínua, como substituição anual da média dos hidrômetros, 20%, essa é a nossa meta. Já temos uma média renovada muito melhor, uma idade média renovada muito melhor do que tínhamos no passado, 3,2 anos, comparado com 5,3 anos que nós tínhamos no passado, até dezembro de 19. Estamos aplicando também novas tecnologias para identificação de vazamentos. Estamos acelerando a substituição de cerca de 350 quilômetros de rede da região metropolitana de BH, onde temos o maior índice de perdas. Inadimplência, já falamos, menor índice da história. Novas iniciativas aqui incluem agências móveis em áreas populares para negociação de débitos. Também vamos ampliar a cobrança formal com negativação, protestos e judicialização. Isso já está acontecendo, está dando resultado. Negociação com grandes clientes estratégicos. Aumento da cobrança também via Pix, hoje perto dos 30%, quase, né, Cleiton? Então, acho que é uma evolução bastante importante. Isso reduz, sem dúvida, a inadimplência. E a relação de empregados por ligação continua no patamar aí de 1,2, considerando uma base de aproximadamente 9.500 empregados, isso sem considerar a Copanor. E para finalizar a apresentação, alguns comentários sobre o processo da terceira revisão tarifária, que começa em vigor em 1º de janeiro do ano que vem. De modo geral, a gente entende que o processo está bem avançado, né, com as discussões com a Arsai evoluindo bem, com contribuições de ambos os lados. Tivemos, até o momento, avanços importantes, como o incremento do WOC, cujo valor preliminar hoje do próximo ciclo passa aí de 7,9 para 9,15. Como já foi sinalizado pelo regulador também, haverá um reconhecimento anual dos investimentos a partir de agora, no terceiro ciclo. Enfatizo que esse reconhecimento anual foi avanço importante nas discussões e ele vai ser fundamental aí para aumentar a nossa capacidade de investimento e atender esse robusto programa de investimentos. A definição também quanto ao compartilhamento parcial dos ganhos. Nessa revisão já foi estabelecida a proporção do 75-25, sendo 25 para modicidade, porém esse impacto em 26 ainda é pequeno, pela aplicação aí do DEA, né, como referência, mas poderá ser relevante no próximo ciclo. E a Arsai já sinalizou a adoção dessa metodologia, né, de compartilhamento aí do ganho a partir da próxima revisão tarifária periódica aí de 29, em linha com o que foi feito em São Paulo, por exemplo. Então, voltando aí para a revisão em curso, o processo está previsto a ser concluído nos próximos meses, né, e o prazo final, até novembro, a gente deve ter aí a oficialização de todas as informações, que vale a partir de 1º de janeiro de 26. Acho que com isso encerramos a nossa apresentação dos resultados operacionais e financeiros. Passo agora a palavra para o operador para darmos início à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando o nome e empresa. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Nossa primeira pergunta vem da senhora Luísa Candiota, do Itaú BBA. Por favor, Luísa, seu microfone está liberado. Obrigada pelas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Então, minha primeira é mais em relação ao PEX, em especial em relação à linha de serviços de terceiros. Então, a gente viu, né, um aumento relevante na comparação, tanto anual quanto trimestral, como vocês até mencionaram na apresentação, mesmo ajustando pelo não recorrente no TRI. Então, queria entender, assim, dadas as iniciativas em curso, no front de eficiência operacional, como é que vocês estão vendo a tendência dessa linha de custos olhando para frente e também do PMSO como um todo, olhando os próximos tris. Essa é a minha primeira. E aí a minha segunda pergunta é mais em relação ao processo de revisão tarifária, que ainda está nessa etapa de consultas públicas, conforme vocês mencionaram também. E aí, se vocês puderem especificamente dar uma visibilidade maior em relação à metodologia para cálculo da base de ativos, né, no ponto de partida do ciclo, entender se de fato já houve alguma sinalização de uma eventual mudança da metodologia antiga, né, que era via cálculo de PMT, o que jogava, de certa forma, a base para baixo no início do ciclo, enfim, se já houve algum avanço nesse sentido ou não. Obrigada. Eu que agradeço, Luiz, as perguntas. Respondendo, então, em relação ao OPEX, essa linha de serviços de terceiros, como eu falei, né, é uma linha que ela tem um efeito muito sazonal. Nós temos alguns gastos não recorrentes, que a gente entende que a partir do ano que vem eles não serão mais necessários. Estamos investindo em algumas consultorias que estão nos ajudando ainda nesse processo de melhoria de eficiência. Nesse trimestre especificamente, nós tivemos aí algo em torno de 10 milhões aproximadamente desse item. Tivemos também algumas demandas pontuais com relação a gastos de conservação e serviços de manutenção. Então, esse é um item também que nós estamos com uma lupa em cima disso, fazendo aí várias revisões, né, para a gente manter isso dentro do nosso orçamento original, que prevê, obviamente, um aumento, mas muito alinhado aí com os índices inflacionários. De um modo geral, a gente está otimista com relação ao PMSO, né? Eu acho que todas essas frentes que nós estamos trabalhando, elas vão, em algum momento, refletir aí em uma redução no PMSO. Eu acho que a gente tem muita oportunidade. Para 25, a gente entende que o aumento ficaria muito próximo ao índice inflacionário, e todo esforço está sendo feito para isso. E tem algumas coisas que a gente não controla, mas, de um modo geral, eu acho que todas as iniciativas já estão trazendo resultado. Nós tivemos outros itens também não recorrentes, né, que nós vamos trabalhar também para os próximos trimestres, para que isso não aconteça mais, mas eu acho que o PMSO está sob controle. Com relação à parte tarifária, eu vou passar aí para Michele elaborar um pouquinho mais a resposta, mas essa questão do PMT eu posso adiantar que a gente já eliminou, então nós vamos, né, partir de uma base bem melhor. Mas, Michele, por favor, se você puder elaborar um pouquinho mais. Ok, bom dia, Luísa. Luísa, obrigada aí pela participação e pela pergunta. É exatamente o que o Moura, né, acabou de colocar. Esse item ele já veio sinalizado dentro da própria consulta pública e da nota técnica que a Arsai fez, né, a última, né, que ainda está em aberto as respostas, mas em especial a esse tópico, isso aí já está resolvido, ela vai partir efetivamente da base real, mas em termos assim de detalhes ou possíveis aplicações, em termos de tempos e movimentos, a gente ainda precisa realmente aguardar a publicação das respostas dessa última consulta pública que foi realizada, mas em especial em relação à sua pergunta, sim, esse ponto já foi ajustado, tá? Esse é um bom exemplo, né, de uma evolução relevante, né, nesse momento que nós estamos aumentando os investimentos. Quer dizer, o reconhecimento da base anual ela vai ser importante na estratégia de aumentar a nossa capacidade de investimento, né, Michele? Sim. Super claro, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Naal, da Unesp. Senhor Leonardo, seu microfone está liberado. Obrigado, pessoal. Queria fazer uma pergunta referente ao atingimento das metas do novo marco legal. Eu queria saber se mesmo sem a privatização vai ser possível atingir essas metas e como é que ficam as regiões mais vulneráveis, como a Copanor, se é possível atingir as metas nessas regiões também. Obrigado, Leonardo, pela pergunta. O nosso plano de investimentos ele está focado no atingimento das metas de universalização do marco regulatório. Então, a resposta é sim, vamos atender as metas dentro dos prazos legais e esse é o nosso foco, independente da privatização. Eu acho que a privatização é algo que a gente não controla e o nosso plano independe da privatização. Nós vamos aplicar esses investimentos para atendimento dessas metas. Ok, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem do senhor Mário Obeto, do Banco Safra. Por favor, Mário, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Queria entender como que vocês estão vendo a evolução do consumo em função dos investimentos feitos e como vocês esperam que essa relação de volume e mix evolua aí para o próximo trimestre. Obrigado. Ô, Mário, obrigado pela pergunta, né? Nós estamos acompanhando isso de perto. Tem um impacto aí em relação ao tempo que a gente não controla, mas obviamente essas melhorias, né, esses investimentos que nós estamos fazendo com uma redução da perda, ela tem trazido uma melhora na evolução dos nossos consumos e a gente entende que né, a evolução do volume ela é muito sazonal, mas nós estamos acompanhando isso de perto. Não sei, Cleison, se você gostaria de fazer algum complemento? Então, tem um aspecto importante, né, que com a definição regulatória das tarifas de coleta e tratamento unificada, então, muito dos investimentos ele visa a ampliação do tratamento, que já está coberto pela tarifa. Então, ele não teria impacto significativo, a não ser essas questões de evolução, de disponibilidade mais de água e combate às perdas. Excelente, obrigado. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem do senhor André Sampaio, do Santander. Por favor, André, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Pergunta rápida aqui sobre o processo do BNDES, né, que o governo iniciou. Queria ouvir de vocês como é que vocês estão vendo em relação a timing dessas contratações, quanto tempo poderia demorar os estudos. Querem comentar um pouquinho sobre isso? Obrigado. Olá, André. Eu acho que você está se referindo ao fato relevante, né, que nós fizemos aí na sexta-feira passada. O fato relevante ele reproduz na íntegra um ofício recebido pelo acionista controlador, né, autorizando o BNDES a realização de abertura de uma RFP para identificação aí no mercado de consultores, né, para apoiar a elaboração do laudo de avaliação da Copasa no âmbito do Propag.
O nosso entendimento é que essa etapa é a parte integrante do processo de adesão ao Propag, sendo que a contratação do BNDES para a elaboração do laudo é uma das condicionantes no processo de adesão. Eu acho que na medida em que o processo evoluir, nós daremos mais informações, mas nesse momento nós não temos nenhuma informação e não é nem competência da companhia opinar sobre esse processo. Perfeito, obrigado, pessoal. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Agora seguiremos com as perguntas recebidas através do web chat. Bom, pessoal, acho que na reta final aqui do nosso call, tem algumas perguntas aqui que basicamente questionam aí o processo de privatização, o que está acontecendo, enfim. Nós também estamos acompanhando, né, a evolução desse processo na Assembleia Legislativa. Sabemos que após a tramitação aí na CCJ, esse assunto deverá passar ainda por uma comissão especial, né, e posteriormente será submetido aí ao plenário em 2 turnos. Conforme fato relevante divulgado em março, né, o acionista controlador solicitou à Copasa estudos para subsidiar as conversas, as discussões na Assembleia Legislativa, né, de Minas Gerais. Esses estudos estão caminhando bem e daremos aí todo o apoio necessário ao processo. Na medida que a gente tiver alguma informação adicional, certamente a gente informará o mercado. Bom, temos aqui também alguns questionamentos em relação à PPP do Vale do Jequitinhonha. Ainda está no estágio, né, de atualizações de contratos aí que são necessárias para que se dê andamento ao processo e ainda não temos uma data definida para a publicação do edital. Então, é algo também que a gente vem acompanhando e assim que a companhia tiver mais informações, será divulgado também ao mercado. Eu acho que uma última pergunta aqui com relação a BH, né, lembrando que o contrato de BH vence apenas em 2032, é um contrato relevante para a Copasa, responsável por cerca de 27% das receitas. Iniciamos estudos, eu já tinha comentado isso no call do primeiro TRI, para avaliar alternativas de renovação, né, considerando vários cenários possíveis, e temos a convicção aí que podemos oferecer boas condições de renovação, que possam atender tanto os interesses da Copasa, né, da companhia, como também do município. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao diretor financeiro de RI, Adriano Rudek de Moura, para suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos aí nesse call, enfatizar que estamos muito otimistas aí com todos esses avanços, né, alcançados até o momento e aqueles ainda que virão. Reforço aí o nosso compromisso de elevar a Copasa para um novo patamar de competitividade e eficiência, com resultados sempre consistentes e sustentáveis, qualidade e segurança aí para todos os stakeholders, consumidores, empregados e acionistas. Então, muito obrigado e até o próximo call. A teleconferência da Copasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.